Olá, sou o professor Eduardo. Vamos falar novamente de geometria espacial. O assunto de hoje é distância, mas distância entre retas. E vamos relembrar duas situações, ou trabalhar com duas situações: retas paralelas e retas reversas. Distância entre retas paralelas. Nós já vimos isso na geometria plana. Sabemos que distância entre retas paralelas é dado por um segmento que é perpendicular a ambas, RS. Então vamos lá. A partir da reta R, vou pegar um ponto A, e a partir desse ponto eu traço um segmento que seja perpendicular à reta S. Vou pegar um ponto B, perpendicular à reta S. A gente poderia pegar a ideia de circunferência, uma circunferência centrada em A, de maneira que a circunferência seja tangencia a reta S pelo ponto P. Isso aqui seria o raio da circunferência. E a partir de B, também poderíamos pegar a mesma situação, uma circunferência que tangencia a reta R. Com isso, esse ângulo também vai ser um ângulo de 90 graus. Essa é a distância entre a reta RS. Bem, essa ideia vai me ajudar a gente visualizar a distância entre duas retas reversas. Vou pegar uma ilustração para vocês aqui. Vamos supor que por aqui estão passando duas retas paralelas. A partir do momento que eu inclino essa aqui, mas inclinada na seguinte situação, mantendo essa distância, eu passo a ter duas retas reversas. Mas lembra, olha, esse barbante aqui representa para mim um segmento. E a medida desse segmento seria a distância entre as duas retas paralelas. Movimentando essa reta aqui, por essa barra, com essa inclinação, eu percebo que a distância entre as duas retas ainda é dada pelo barbante. E o segmento aqui do barbante é perpendicular a ambas. Então, vou pegar essa ideia. Distância entre duas retas reversas, eu preciso achar um segmento que seja perpendicular às duas retas. Bem, vamos ilustrar ali. Tem duas retas reversas, RS. Já sabe que elas não são coplanares, né? Eu preciso, então, pegar um segmento que una as duas retas de tal forma que esse segmento tem que ser o quê? Perpendicular a ambas. Com isso, eu consigo medir a distância entre duas retas reversas. Fiz uma representação aqui. Vamos aplicar isso em alguma figura. Trouxe para vocês aqui a representação do cubo. E vamos visualizar aqui duas retas reversas pelas arestas do cubo. Temos as retas AB e CD. Duas retas reversas. Opa, então preciso pegar um segmento que seja perpendicular a ambas. A gente sabe que BC é perpendicular a AB. E sabemos também que BC é perpendicular a CD. Então, a distância entre as duas retas reversas, que passam pelas arestas do cubo, AB e CD, é dada por esse segmento, que eu chamei com medida igual a aresta do cubo. Ah, legal. Aqui na situação do cubo, nós podemos trabalhar com outras ideias. Em aula anterior, deixa eu apagar aqui, pegar uma outra situação. Em uma aula anterior, nós falamos sobre o tetraedro regular. E o tetraedro regular, por exemplo, pode aparecer
aqui no cubo. Tracei AC. Este. E vou pegar um vértice lá atrás. Teremos aqui bem, faltando um. Olha só. Um tetraedro regular de vértices V, A, C, vamos chamar isso aqui de E. Então, tem um tetraedro regular de vértices V, A, C e E. Por exemplo, eu poderia calcular a distância entre duas arestas opostas do tetraedro regular. Tipo, a aresta C e a aresta VE. A aresta C, arestas AC e VE. Então, vamos lá. A AC e VE são reversos? São reversos. Como é que eu vou calcular a distância entre AC e VE? Para me ajudar um pouco, traçado VE, traçado AC, eu vou lembrar que aqui é a diagonal do quadrado. Então, vamos deixar só o que me interessa na minha figura. Diagonal do quadrado. Aqui. E a outra diagonal do quadrado. Aqui. Quero a distância. Quero a distância entre as duas diagonais. Distância entre as duas diagonais. Preciso achar um segmento que seja perpendicular a ambos. Este segmento pode ser dado a partir do centro, vou chamar de O1, dessa base, e o centro dessa base, que eu vou chamar de O2. Traço esse segmento. E a gente visualiza que o segmento é perpendicular à diagonal da base inferior e perpendicular à diagonal da base superior. Então, a distância entre as duas diagonais é a mesma distância, na minha situação anterior, entre arestas opostas de um tetraedro regular. E qual é a medida dessa distância? É igualzinho a aresta do cubo. Em um caso específico, com RS reversas ortogonais. Então, RS reversas e ortogonais. E aí você pode usar a seguinte ideia ou visualização. Eu tenho infinitos planos perpendiculares a R. Mas vou pegar o plano que é perpendicular a R, que contém S. Esse é meu caso aqui, o plano alfa. Então, eu tenho R perpendicular a alfa, de tal forma que a reta S está contida em alfa. Perpendicular a alfa pelo ponto P. A distância entre as duas retas reversas vai ser dada pelo segmento, que é perpendicular às duas retas.
Como o plano é perpendicular a R, eu sei que qualquer reta do plano passando por P vai formar 90 graus com R. Eu só preciso pegar uma delas que seja perpendicular a S. E ao tomar uma delas, passando por P, perpendicular a S, vamos supor que seja essa aqui, reta T, perpendicular a S, você sabe que a reta R é perpendicular ao plano alfa, então é perpendicular a T, já que T está contido em alfa. Então tenho aqui também 90 graus. A minha distância está sendo dada pelo comprimento desse segmento perpendicular a ambos. Bem, então a gente deve lembrar, distância entre duas retas reversas é sempre dada por um segmento que é perpendicular a ambos. Você pode ter uma visualização mais formal. Essa visualização mais formal dessa nossa definição, posso mostrar aqui para vocês. Dado duas retas, R e S, reversas. Você sabe que retas reversas são retas não coplanares. Não tem um plano que contém as duas retas. Mas olha só. Eu vou pegar uma reta paralela a R, de maneira que essa reta seja concorrente à reta S. Então, vou pegar uma reta aqui, paralela a R, de maneira que as duas retas sejam concorrentes. Então, vou chamar aqui de R'. Mas lembrando que R e R' são paralelos. De forma que sejam concorrentes. A gente sabe que duas retas concorrentes definem um plano. Então, eu tenho aqui um plano chamar de plano alfa. Tenho aqui um plano alfa, no qual esse plano, pela minha construção, é paralelo à reta R. Espera aí. Então, eu tenho um plano que passa por R, que contém R, que é paralelo a alfa. Então, eu tenho dois planos paralelos. Então, dois planos paralelos. Vou chamar esse aqui de beta. Então, eu tenho aqui S está contido em alfa, R está contido em beta, de tal forma que alfa e beta são planos paralelos. E o meu objetivo é achar a distância entre as duas retas reversas. Bem, vou pegar o seguinte, vou aproveitar esse ponto P mesmo. Esse ponto P eu vou calcular a distância do ponto P ao plano beta. A distância do ponto P ao plano beta é dada pela projeção ortogonal do ponto no plano. Opa! Então, fiz a projeção ortogonal de P no plano. Ao efetuar a projeção ortogonal,
Você sabe aqui que o segmento P', é perpendicular a ambos os pontos. E a distância entre as retas reversas? O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. Primeiro, eu sei que eu tenho algumas retas paralelas a R que estão em beta, mas eu tenho uma reta paralela a R que está no plano beta que passa por P. Vou traçar ela aqui. Só para questão de visualização, vou chamar de R duas linhas. Perfeito? Eu estou aqui conseguindo um segmento PP', um segmento que é perpendicular a S e R duas linhas. Então peraí, para calcular a distância entre S e R, eu poderia apenas movimentar esse ponto. Poderia ser, para minha visualização, para cá, movimentar o ponto P, ou pegar um ponto, de tal forma que essa reta paralela, então, seja coincidente com a reta R. Então, eu vou ter um ponto aqui, um ponto em P, um ponto P. Como eu dei uma movimentada, eu vou chamar de P'. Vou chamar isso aqui de P duas linhas. Perpendicular. Perpendicular. Lembrando que esses segmentos aqui são paralelos, né? Você deu uma movimentada. Então, estou vendo aqui, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, que a distância entre duas retas reversas, entre a reta S e a reta R, é dada por um segmento que é perpendicular a ambos. Até a próxima.